Que a paz do Senhor esteja com você. E nós queremos convidá-lo a ler um texto bíblico no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 1 a 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela esta leitura conosco. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Texto da palavra de Deus, relatado, registrado por João, no Evangelho, no capítulo 3, um texto bem conhecido, que trata e que apresenta um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Ainda no início do seu ministério, Jesus, no início desse Evangelho também, Jesus foi procurado de noite por um homem que era bastante conhecido daquela sociedade, conhecido no meio religioso, porque era um homem religioso. Aliás, ele era um mestre da lei. E Nicodemos foi procurar Jesus à noite para conversar com ele. É interessante porque é ele quem procura Jesus. E ele chega fazendo menção dos milagres de Jesus. E ele disse que Jesus era conhecido pelos seus milagres. Veja o que diz o versículo 2. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, a referência inicial de Nicodemos em relação a Jesus é exatamente os milagres que ele fazia. Parece-nos que Nicodemos conhecia os milagres mais do que o próprio Jesus. Mas ele foi conhecer Jesus. E para início de conversa, Jesus fala para ele o que ele fala para toda a humanidade, para todo aquele que quer ter uma vida diferente. Ele disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. E é muito curioso porque Nicodemos não entendeu esta afirmação de Jesus. E ele estava no campo literal, quando Jesus estava no campo espiritual. E Nicodemos diz: mas como pode isso, Senhor? Como é que pode um homem adulto já, grande, maduro, entrar no ventre da mãe e nascer segunda vez? Jesus vai explicar para ele: Nicodemos, estou falando de um novo nascimento, do nascimento da água e do Espírito. E aquela conversa, ela prossegue e chega ao ponto que Nicodemos diz: mas como pode ser isso, Senhor? Jesus então chama ele a atenção, diz: como é que você é um mestre em Israel, você é um líder religioso, você é um estudioso da lei e não entende isso que é tão básico, Nicodemos? Amado ouvinte, e você que está nos assistindo, Jesus falava de um novo nascimento porque o homem havia sido corrompido pelo pecado e ele trazia agora a solução para esse problema. Quando lemos em Gênesis, nós entendemos claramente que logo após a criação do homem perfeito, dotado de inocência, mas ao mesmo tempo de liberdade de escolha, o homem escolheu o erro,
O homem escolheu pecar, o homem escolheu a desobediência. Então nós temos a queda da raça humana na pessoa de Adão e de Eva, sua esposa. E então, por causa desta queda, o homem passa a ser pecador. Como Paulo vai escrever lá em Romanos, destituído da glória, da graça de Deus. Então o homem agora, como pecador, ele precisa ter um retorno a Deus. Mas esse retorno não é possível ser feito de si próprio. O homem sozinho não consegue, por mais que ele tente. E o termo religião, ele denota essa tentativa do homem de se religar a Deus. Mas é impossível ele conseguir, porque ele está corrompido pelo pecado. O ser humano corrompido pelo pecado precisa de uma solução. E esta solução foi providenciada por Deus na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemo. Nicodemos, tem que nascer de novo. Uma vez caído, como o ser humano está, ele precisa ser regenerado. E este novo nascimento não é mais da carne, mas é da água e do Espírito. Vivemos em um mundo em que até mesmo a definição de pecado está relativizada. Em que o ser humano não se preocupa em agradar a Deus por causa do próprio pecado. E ele agora procura desconstruir até mesmo a definição de pecado. Mas o ser humano, pecador como ele é, ele só consegue ser religado a Deus através do novo nascimento. E esse novo nascimento só é possível quando ele entrega a sua vida a Jesus. E esta palavra bíblica nesse momento para você é nesse sentido. Você que ainda não nasceu de novo, você precisa ter um encontro com Jesus. Do jeito que Nicodemos fez, ele foi procurar Jesus. E você precisa desse novo nascimento. E é muito curioso porque esta orientação de Jesus, esta ordem de Jesus, da necessidade de um novo nascimento, foi dada para uma pessoa religiosa. Não foi dada para uma pessoa que estava à margem da sociedade em sua época. Mas ele fala exatamente para Nicodemos, que era um homem religioso, mas que ele precisava de um novo nascimento. Agora, da água e do Espírito. Que esta palavra fique em seu coração e que você tenha a consciência de pecador. Todos precisamos ter essa consciência de pecador, carente da graça de Deus e que precisa de um novo nascimento. E Jesus está de braços abertos, lhe aguardando, lhe esperando, para de forma gratuita lhe conceder o perdão dos pecados e a regeneração da sua alma. Deus te abençoe mediante esta palavra.